Olá, seja bem-vindo ao nosso último vídeo da nossa série Como Quem Sonha, ou seja, conhecendo as promessas de Jesus. A gente está falando a respeito da sua volta. E aí, você tem sonhado com a volta de Cristo? Você tem desejado e ansiado por Ele mais do que qualquer outra coisa na vida? Sabe, o objetivo dessa série é exatamente despertar em seu coração, em meu coração, esse anseio pela volta do nosso amado. Se você é líder de GC, se você discipula alguém, líder de célula, ou até mesmo você que deseja se aprofundar mais na palavra do Senhor, então esse vídeo é para você. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, quero te convidar a ir lá fazer, maratonar, né, os vídeos dessa série. São quantos vídeos mesmo que eu esqueci? Então aí tem 6 vídeos para que possa alimentar você e você ser plenamente abençoado. Então vai lá, assiste se você ainda não assistiu. E se você já assistiu e chegou até aqui, então vamos, sem mais delongas, abra sua Bíblia. Na aula de hoje a gente vai falar como um homem distribuindo seus bens. Então a gente vai aprofundar mais a respeito daquilo que nós já vemos falando. Os princípios são os mesmos, sobre estar pronto, sobre estar preparado, sobre almejar a volta do nosso Senhor. Então abra sua Bíblia em Mateus 25:14. Que diz assim: também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E o segundo texto, segundo versículo, Mateus 25:26, tá? Para que você possa ler. No vídeo passado que a gente viu referente à parábola das 10 virgens, a gente viu sobre a importância de termos azeite extra, ou seja, uma vida espiritual fortalecida no relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Ele é aquele que mantém o nosso coração aceso. Pela eternidade, nós damos glória ao nosso Senhor. Então, o nosso papel é viver uma vida que, de fato, esteja ansiando, esteja apressando a volta de Cristo. Assim como a parábola das 10 virgens, a parábola dos 10 talentos é uma continuidade da série de exortações de Jesus em relação à sua segunda vinda. Então, nessa história, o homem, que a gente pode entender aqui como Cristo, ele chamou os seus servos e confiou a eles os seus bens, tá? Então, nós temos aqui, podemos considerar que esse homem dono de muitos bens, chama os seus servos de confiança e distribui os seus bens. E a palavra do Senhor vai dizer que os servos naquele tempo, eles eram os mesmos que escravos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse contexto é que os servos naqueles tempos era a mesma coisa que escravos. Então, quando o homem encarrega seus servos de algo, a primeira coisa que devemos considerar é que eram servos de sua confiança. Então, a Bíblia diz que o primeiro servo recebeu 5 talentos, o segundo recebeu 2 talentos e o terceiro, ele recebeu 1 talento. Você conhece muito bem essa história, provavelmente, não? Então, esse talento, que é confiado pelo dono dos bens, pelo dono de todas as coisas, então esses talentos eram uma unidade monetária em uso na época. Então, estima-se que o talento equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Então, ou seja, logo, um talento equivale a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores na época. Então, primeira coisa, um talento equivale a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. Ou seja, naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico. Era um homem dono de muitos bens. Então, imagine só, esse homem que era dono de muitos bens, ele chama esses 3 servos de sua confiança e distribui para eles o seu dinheiro, os seus bens, a sua riqueza. Então, uma pergunta que fica para você é o seguinte: pensa numa coisa que você dá muito valor mesmo. Pode ser material. Pensou aí? Pensou, Ricardo? É algo que tu tem muito valor, tu considera muito, tá? Você entregaria esse bem para qualquer pessoa? Aos cuidados de qualquer pessoa? E aí? Ó, o Ricardo balançou a cabeça dizendo que não. Eu também não, tá? E provavelmente você disse que não também. Então, olha só. Aquele homem que era dono e proprietário de muitos bens, apesar de ser dono dos servos e de convocá-los para um serviço de extrema importância, de extrema responsabilidade, não distribuiu sua fortuna para qualquer servo. Ele conhecia cada um deles. E uma prova disso é que ele não distribuiu os talentos iguais para todos eles. A gente acabou de ver uns minutos antes, que ele distribuiu para cada um de acordo com o potencial que eles tinham. De acordo com a capacidade. Para um entregou 5, para um entregou 2 e para outro entregou 1. Então esse é o primeiro ponto. Aquele dono dos servos
e dono dos bens, conhecia muito bem aqueles servos e entregou para cada um deles cada talento de acordo com o potencial de cada um deles. Então, da mesma forma, acontece conosco. Nós fomos convocados para dar continuidade à obra que Jesus iniciou aqui na Terra. Ele distribuiu a fortuna do seu reino conosco, não para escondermos, mas para multiplicarmos. O Espírito Santo de Deus é aquele que distribui a todos os homens capacidades, habilidades e inteligência. Então, esse aqui é um ponto muito importante. Então, os talentos, eles representam um grande escopo de oportunidades espirituais, privilégios e recursos. Inclusive as habilidades naturais, os dons espirituais, as coisas materiais, as responsabilidades ministeriais e outras bênçãos que Deus nos deu por sermos os seus administradores. Então isso aqui é muito importante. Eu e você recebemos muitas coisas da parte do Senhor e nós somos responsáveis por eles. Nós somos administradores, nós somos mordomos do reino de Deus. Então é muito importante a gente entender isso. O primeiro princípio que a gente vai tratar na lição, e você pode ter acesso a essa lição em PDF no link, está no link da descrição desse vídeo, é que nós precisamos usar bem aquilo que nós recebemos. Você tem o dom aí de louvar, o dom de liderar a sua família, o dom de cuidar da sua casa, o dom da medicina, enfim, tantos outros talentos que podem existir aí, que é da sua alçada, que é da sua responsabilidade. Então, após distribuir os seus talentos com os seus servos, aquele homem, ele parte em viagem. Ele não diz a hora que ele vai chegar, não diz quanto tempo será de viagem, ele simplesmente parte. Então, a Bíblia diz que assim que aqueles 3 servos eles receberam os seus talentos, eles tomaram uma atitude. E essa atitude é que diferencia cada um deles. Então a gente vai ver que o servo que recebeu 5 talentos, ele conseguiu dobrar o patrimônio. De imediato, ele saiu e começou a negociar aqueles talentos. Assim como aquele que havia recebido 2 talentos. Mas a atitude do servo que recebeu 1 talento foi diferente dos outros 2. A palavra de Deus vai dizer que ele fez o oposto. Ele correu imediatamente, cavou um buraco na terra e enterrou aquele talento. E ficou esperando. Se o seu senhor ia demorar muito ou se ia chegar logo, não importava. Enquanto os outros 2 decidiram correr riscos, esse servo preferiu não correr. Preferiu esconder, afinal de contas, meu Deus do céu, já pensou? Meu senhor chega e eu perdi? Eu perdi o talento que ele colocou nas minhas mãos para administrar? Não, eu vou devolver exatamente aquilo que eu recebi. Mas a mentalidade dos outros servos não foi assim que a palavra de Deus vai dizer. Então, aquele servo que é mau pelas escrituras sagradas, que recebeu 1 talento, ele tinha uma mentalidade de escassez. Ele achou que seria mais seguro guardar o que recebeu do que correr risco para dobrar o patrimônio do seu senhor. E sabe, administrar bem um dom, administrar bem um talento, exige de nós isso. Nós vamos correr riscos. Esperar parado pelo retorno de Jesus é símbolo de negligência. E a gente consegue ver isso em 1 Coríntios 1, do 7 ao 8. A resposta dos 3 servos revela o verdadeiro caráter que cada um tem. Jesus espera que estejamos trabalhando quando ele chegar. Cada um de nós recebemos oportunidade para a expansão do reino de Deus aqui na terra. E a pergunta que fica para nós é, nós corremos para cavar um buraco e esconder? Ou será que nós estamos correndo risco para dobrar esse patrimônio que foi entregue na nossa responsabilidade? Para a expansão do reino de Deus. Expandir o reino de Deus, de fato, requer esforço, requer dedicação. E sim, nós corremos riscos. Será que nós estamos fazendo isso de fato? O servo fiel é aquele que, independente da quantidade de talentos recebidas, age com responsabilidade e diligência, ou seja, com cuidado. Ele valoriza os bens de seu senhor e deseja ser encontrado por ele, cumprindo a missão por ele delegada antes da sua partida. Então, nós precisamos estar esperando de forma consciente. Jesus, ele não espera que aguardemos a sua volta de braços cruzados. Antes de viajar, aquele dono daqueles bens, aquele homem rico, incumbiu seus servos de uma missão, de um trabalho. Os servos não ficaram de mãos vazias e nem desocupados. Esse é o ponto. Nenhum deles, se o dono quisesse que os servos ficassem parados, não tinha delegado funções para eles, não tinha entregado coisas nas mãos deles. Então assim também é conosco. Se Cristo quisesse que nós não fizéssemos nada, enquanto aguardamos por eles, ele não teria distribuído seus dons.
E seu Espírito não estaria em nós para nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele falou e de tudo aquilo que ele ensinou. Então, se ele nos colocou responsabilidade, que é de estabelecer o reino na terra e continuar cumprindo a missão que Cristo iniciou lá atrás, nós precisamos entender que precisamos correr risco e que esperar pelo Senhor não significa de maneira nenhuma ficar de braços cruzados. Nós precisamos trabalhar. E muitas das vezes esse trabalho é árduo. Nós precisamos continuar avançando. Então, assim como é importante esperar pelo Senhor Jesus trabalhando, é necessário esperar trabalhando de forma justa e diligente. A prestação de contas do dono dos talentos não se refere à quantidade de talentos por ele distribuídas a cada servo, mas sobre a qualidade que cada um deles administrou os bens que pertenciam ao seu senhor. Tanto que a gente vai ver que quando ele vai fazer a prestação de contas, ele dá a recompensa devida para cada um. Então, a recompensa que ganhou aquele que recebeu 5 talentos e aquele que recebeu 2 talentos foram as mesmas, porque não tem a ver com quantidade, mas com responsabilidade. Ou seja, administrar exige força de vontade, exige renúncia. O servo mau foi perverso porque culpou o Senhor para justificar a sua preguiça e negligência, de não fazer nada para contribuir para a expansão do reino de Deus, sendo que recebeu talento exatamente para isso, sendo que ele tinha capacidade exatamente para isso. Ele foi preguiçoso, ele foi negligente. Então aquele servo não era inocente. Além de não fazer nada, ainda ficou aguardando pela volta do Senhor. Agora pense bem, quantos estão agindo exatamente assim? Ah, não, uma vez eu ouvi, Suneli, tem tanta gente que canta. Ah, Suneli, são tanta gente que faz isso, que eu faço. E a pergunta não é essa, sabe? É muito mais do que o seu talento. É muito mais do que aquilo que nós recebemos. É sobre a expansão do reino de Deus enquanto esperamos por ele. Muitas pessoas acabaram enterrando seus talentos, se sentaram e estão esperando a volta de Jesus e esperando recompensa da parte dele ainda por cima. Então isso é um absurdo. Precisamos nos posicionar diante daquilo que Deus entregou em nossas mãos, enquanto aguardamos por ele. Então nós precisamos entender que nós precisamos agir de forma justa com aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Então, expandir o seu reino com o que temos em mãos, não vivendo inutilmente como servo mau. No reino de Deus, ninguém que foi chamado por ele deve esperar parado. A missão da igreja é esperar trabalhando, servindo, cuidando, expandindo o reino de Deus até que ele venha. Isso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 25 ao 29. Isso é muito importante. Então, eu não sei o que você faz. Eu não estou falando só de trabalho dentro de 4 paredes, dentro da sua igreja local. Isso é importante também, mas principalmente fora. No seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, independente. Glorifique o nome de Deus. Expanda o reino de Deus aí onde você está. E eu não estou falando de ficar entregando folhetinho, não. Às vezes é com um exemplo, sem dizer uma palavra, mas você estabelecendo o reino de Deus. Às vezes, apresentando bem o trabalho das escolas, se destacando, porque você está fazendo aquilo como que para Deus, que a palavra do Senhor ensina. Então, para concluir, assim como a vida espiritual é importante na espera do nosso Senhor, a parábola dos 10 talentos nos ensina que esperar trabalhando para a expansão do reino é tão importante quanto. Precisamos entender isso. A parábola dos talentos diz que nos ensina que Deus ele não é um Deus injusto na distribuição das responsabilidades para os seus servos. Ele distribui conforme a nossa capacidade. Não importa quantas desculpas eu e você dermos muitas das vezes, nenhuma delas pode mudar o fato de que o mesmo que deu os talentos é o mesmo que deu capacidade para cada um de nós para administrar. Guarde isso, o mesmo que deu talento é o mesmo que dá a capacidade. Então, o que Jesus nos ensina também é que devemos esperar de forma consciente, cientes de que nada do que temos é nosso de fato. Somos apenas administradores do que pertence a Ele. Além disso, devemos esperar por Jesus, multiplicando o que nos foi confiado. O resultado do talento que recebemos deve unicamente glorificar a Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele será convidado a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar, porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo,
pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, que confiou a cada um de nós os seus talentos. Então, que possamos de fato ser os servos prudentes, aqueles servos que receberam os seus talentos e se preocuparam em expandir aquilo que pertencia ao seu Senhor. Então, que possamos receber essa responsabilidade, esses talentos que o Senhor Jesus entregou nas nossas mãos, seja da criatividade, da administração, seja da liderança, seja do conhecimento, seja do intelecto. Eu não sei o que você recebeu da parte do Senhor, mas que a sua única preocupação seja esse talento, esse dom, essa capacidade não é minha. Foi o Senhor que me deu. E eu preciso me preocupar em expandir isso, em administrar isso com excelência, com qualidade, a fim de que o reino de Deus seja expandido e seja manifesto. Eu espero sinceramente que essa série tenha abençoado a sua vida, que você possa compreender, que possamos de fato compreender e entender que Cristo voltará como prometeu e Ele não irá tardar. E precisamos entender também que é muito importante que a gente espere por Ele como governando de forma prudente, como se Ele fosse voltar logo. Nós precisamos entender também, identificar os sinais, não lutar contra o Espírito Santo de Deus, mas ser prudente. Precisamos entender que a vida espiritual é muito importante. Precisamos estar sempre em um relacionamento com o Espírito. E, finalmente, entender que nada do que temos é nosso, que nós precisamos administrar com zelo e esperar pelo Senhor Jesus. Amém? Que essa série tenha abençoado a sua vida, que você possa, de fato, almejar pelo Senhor e colocar ali na sua oração para que o Senhor volte e cumpra a sua promessa. Que Deus abençoe a sua vida e que eu te vejo numa próxima série.